Damn Reincarnation. Capítulo 83. Cristina Rogeres. 1. O Império Sagrado de Iuras reivindicou a província fronteiriça de Helmut, Alcarte, como sua diocese. Como parte das concessões estabelecidas pelos reis demônios, a província serviu como uma ponte entre Iuras e Helmut. Mas poderia o povo demônio realmente encontrar a salvação pela fé? Na opinião de Eugene, tal coisa era absolutamente impossível. Em primeiro lugar, era tolo e inútil pregar sua fé para o povo demônio, que já havia se rebelado contra os deuses. No entanto, não eram apenas os demônios que viviam em Helmut. Mesmo depois de excluir os magos negros e seus dependentes, na verdade havia muitas pessoas comuns vivendo em Helmut, ou seja, aqueles que assinaram um contrato com o povo demônio e agora adoravam os reis demônios. Eles escolheram fazê-lo não apenas por qualquer motivo absurdo, mas por uma troca mais realista e razoável. Helmut era um país amigo dos humanos. Os cidadãos de lá tinham garantido um padrão mínimo de vida, mesmo que não trabalhassem. Um grande número de bestas demoníacas foi vinculado como familiares do rei demônio, e realizavam qualquer trabalho difícil no lugar dos cidadãos do país. E não eram apenas as bestas demoníacas. Havia também os mortos-vivos que foram criados por povos demônio e magos negros de alto nível. Esses monstros não humanos faziam todo o trabalho no lugar dos humanos, ou pelo menos no lugar dos humanos que de outra forma estariam envolvidos na agricultura. Então, a vasta terra de Helmut era geralmente coberta com a cor dourada do trigo, independentemente da estação. Os cidadãos de Helmut não precisavam pagar seus impostos em dinheiro. Os impostos que eram obrigados a pagar todos os meses vinham na forma de sua força vital facilmente recuperável, e estavam longe de ser obrigados a isso. E se quisesse, um cidadão poderia até desfrutar de uma vida bastante luxuosa em Helmut, hipotecando sua alma. Contanto que pagassem a hipoteca antes de morrerem, era até possível recuperarem suas almas hipotecadas. E se não fossem capazes de recuperar suas almas? Bem, então o preço do luxo que desfrutaram em vida teria que ser reembolsado depois que morressem. Em outras palavras, eles seriam transformados em escravos mortos-vivos após a morte. No entanto, o mundo estava cheio de idiotas que queriam viver no luxo e desfrutar da glória que vinha com a riqueza, mesmo que isso significasse se tornar escravos mortos-vivos quando morressem. Helmut não tinha problemas em aceitar os pedidos de imigração desses idiotas. 10 anos, isso era tudo o que o rei demônio do encarceramento pedia em troca desses novos cidadãos de seu país. Seu período pós-morte de trabalho seria restrito a 10 anos no máximo. Assim, em troca de várias décadas de uma vida feliz em Helmut, eles só teriam que trabalhar 10 anos após sua morte. Embora o custo de imigrar para Helmut fosse bastante alto, não era tanto que aqueles desesperados para fazê-lo não pudessem pagar. Como tal, a diocese de Alcarte não foi criada para o povo demoníaco. Em vez disso, seu objetivo era converter os humanos que se estabeleciam em Helmut. Mesmo que eles tivessem vendido suas almas para os malditos demônios e seus reis demônios, contanto que possuíssem uma fé firme, seriam capazes de ascender ao céu, mesmo que fosse apenas depois de terminarem seu período de trabalho. A diocese de Alcarte vendia a salvação desejada por aqueles idiotas que escolhiam trocar a riqueza e a glória que experimentavam na vida por um trabalho duro depois da morte. E quem auxiliava o bispo diocesano responsável era a bispa auxiliar, Cristina Rogeres. Ela era filha adotiva de um dos 3 cardeais de Iuras, e era candidata a continuar a linhagem de santos da qual Anise fazia parte. Embora não pudesse ser chamada de santa, Cristina era a única candidata real que Iuras havia apresentado para se tornar uma santa. Então, nos próximos anos, era certo que ela herdaria oficialmente o título de santa. Algo sobre ela. Eugene estreitou os olhos enquanto olhava à distância. Quando chegaram, Eugene e Cyan haviam caído do céu, mas na verdade havia um portão de teletransporte dentro do Castelo dos Leões Negros. Atualmente, Eugene, Cyan e Ciel haviam saído do castelo e estavam esperando juntos na frente do portão.
Eugene não foi o único que saiu para cumprimentar seus convidados. Todos os cavaleiros dentro do castelo estavam ali, e até mesmo os anciãos e o patriarca, que não haviam deixado a mesa redonda desde o dia anterior, estavam presentes e esperando em frente ao portão de teletransporte. A presença deles era uma indicação de quão importante era essa visita repentina. Olhando para os anciãos, Eugene notou que havia sinais de agitação inscritos em seus rostos, então ele voltou seu olhar para o portão. Eugene terminou seu pensamento anterior. É familiar. Apenas alguns momentos antes, a bispa auxiliar, Cristina, havia atravessado o portão de teletransporte. Chegando com 3 acompanhantes, Cristina deu uma olhada ao redor e então levantou levemente a saia em uma reverência. Obrigada pela recepção impressionante. Ela os cumprimentou. Ela usava um véu branco preso à cabeça com uma tiara. Mas isso não representava um grande obstáculo para verificar suas características faciais. Eugene continuou a apertar os olhos enquanto olhava para o rosto de Cristina. Anise Slywood. Eugene captou a aparência da companheira dele de 300 anos atrás nas feições de Cristina. Embora ele não pudesse dizer se essas semelhanças continuavam com suas personalidades, o rosto de Cristina se parecia tanto com o de Anise, que ele não pôde deixar de se perguntar se ela era de alguma forma descendente dela. Não sabíamos que você realmente viria pessoalmente. Doynes deu um passo à frente e falou com ela. Depois de receber um chamado que exigia minha presença, é claro que eu escolheria vir pessoalmente. Cristina explicou com um sorriso suave enquanto abaixava a cabeça. Eugene notou a varinha curta que Cristina tinha pendurado na cintura. A varinha de ouro brilhante tinha uma cruz, o símbolo do Deus da Luz, presa em sua extremidade, e com apenas uma rápida olhada, Eugene poderia dizer que estava longe de ser uma arma comum. Um chamado que exigia sua presença, você diz. Doynes repetiu suas palavras. Quer dizer que há uma razão para você ter vindo pessoalmente? Claro que há. No entanto, já que não é algo que deve ser discutido aqui, por favor, mostre o caminho para dentro, Cristina pediu. Logo, seguindo a liderança de Doynes, os anciãos e Gilead se viraram e voltaram para dentro. Acompanhada por seus paladinos, Cristina seguiu os anciãos, mas por algum motivo parou de andar de repente e virou a cabeça para Eugene e os outros. Os olhares de Eugene e Cristina colidiram no ar. Cristina olhou para Eugene por alguns momentos, antes de mostrar um leve sorriso. Seus olhos também pareciam se curvar em sorrisos, enquanto fazia isso. Mesmo nisso, ela se parecia com Anise. Eugene ficou ali parado por alguns momentos, incapaz de afastar o olhar da mulher. Vocês dois já se conheceram? Enquanto Cristina se afastava, Ciel enfiou o cotovelo na lateral de Eugene e o questionou em voz baixa. Não, respondeu Eugene. Então por que ela parecia tão feliz em te ver? Como eu deveria saber? Ela poderia estar sorrindo para mim em vez disso. Cyan murmurou em voz baixa. Então, num gesto inútil que só confirmava o óbvio, levantou um braço, cheirou a própria axila e, com uma expressão ansiosa no rosto, sussurrou. Será que estou cheirando tão mal assim? Eugene confirmou. Sim, meio que cheira a merda de cachorro que foi deixada na chuva. Então ela poderia ter se virado para me olhar porque sentiu o cheiro. Cyan parou de pavor. Se fosse esse o caso, por que ela sorriria? Eugene apontou. Cyan murmurou desanimado. Ela poderia estar sorrindo para evitar franzir a testa em um momento tão importante. Eugene não sentiu necessidade de responder. Naquela noite, depois que Cyan saiu para encontrar uma cama para desmaiar, Eugene estava terminando seu jantar sozinho. Jovem mestre, um subordinado se aproximou de Eugene enquanto tomava chá para refrescar a boca. Um convidado veio te procurar. Um convidado? Quem? É o Sr. Janus? Eugene perguntou com uma curiosa inclinação de cabeça, enquanto colocava sua xícara de chá na mesa. Ele não conseguia pensar em nenhum outro convidado que viria procurá-lo em um momento como este. Além de Janus, claro. No entanto, o subordinado balançou a cabeça, com uma expressão dura no rosto. Ele respondeu. Não, senhor. É a bispa auxiliar, Cristina. O quê? Eugene perguntou surpreso enquanto se levantava de sua cadeira,
lembrando-se da candidata à santa que havia olhado para ele com um sorriso nos olhos. Prazer em conhecê-lo, sou Cristina Rogeres. Cristina se apresentou, já tendo entrado no corredor que levava aos aposentos dele. Depois de perceber o leve sorriso que estava em seu rosto, Eugene inclinou a cabeça ligeiramente e a cumprimentou. Sou Eugene Lionheart. Posso perguntar, por que a visita repentina? Cristina não trouxe nenhum de seus acompanhantes para os aposentos dele, e estava completamente indefesa. No entanto, Eugene sentiu presenças se tornando flagrantemente conhecidas de fora de seus aposentos. Estes eram os paladinos de Iuras. Ao contrário dos cavaleiros regulares, esses paladinos eram capazes de controlar mana e poder divino ao mesmo tempo. Já que foram considerados fortes o suficiente para escoltar uma candidata a santa, tenho certeza de que devem ser bastante habilidosos, estimou Eugene. Em circunstâncias normais, ele poderia estar interessado em ver quão fortes os paladinos realmente eram, mas por enquanto, só podia deixar isso de lado. Eugene primeiro teria que lidar com Cristina, que estava olhando abertamente para ele. Embora já tivesse percebido isso quando a viu de longe, o rosto de Cristina realmente se parecia com o de Anise. Eugene suspeitou. Ela pode realmente ser descendente de Anise. Até onde o mundo sabia, Anise não deixou para trás nenhum descendente. Embora isso fosse parcialmente devido ao fato de que ela tenha sido rotulada como santa, a Anise com a qual Eugene estava familiarizado nunca foi do tipo que seguia incondicionalmente as doutrinas da igreja. Ela até bebia álcool enquanto chamava de água benta, então era perfeitamente possível que pudesse ter secretamente um descendente sem que ninguém soubesse disso. Dito isso, não era como se ele pudesse perguntar de repente a Cristina, que ainda era apenas uma estranha, sobre sua descendência. Então, por enquanto, Eugene apenas perguntou: há algo que você precisa de mim? Embora Eugene a estivesse tratando educadamente, em consideração ao fato de que eles ainda eram estranhos, parecia que Cristina não tinha intenção de fazer o mesmo. Por favor, me perdoe. Cristina se desculpou enquanto estendeu a mão e agarrou Eugene pelo pulso. O que ela está tentando fazer? Eugene não pôde deixar de se sentir um pouco confuso. Embora Eugene tivesse previsto os movimentos de Cristina com antecedência, ele não conseguia descobrir o motivo por trás de suas ações. Logo, uma corrente elétrica formigante começou a fluir de onde ela estava segurando o pulso dele. As sobrancelhas de Eugene franziram com isso, mas ele não tentou se livrar das mãos de Cristina. Ela ainda estava olhando para Eugene com um largo sorriso no rosto. Terminou? Eugene perguntou depois de alguns momentos. A sensação de formigamento que se espalhava de seu pulso havia parado. No entanto, mesmo assim, Cristina ainda o estava segurando. Depois de mexer no pulso de Eugene, ela corajosamente correu os olhos pelo antebraço de Eugene. Existe alguma razão para você ter feito isso? Eugene exigiu. Seu antebraço parece bem forte, comentou Cristina. Eugene ergueu uma sobrancelha. Espero que você não esteja apenas me tocando, porque queria me apalpar. Ouvi dizer que você enfrentou pessoalmente o rei demônio do encarceramento. Cristina finalmente explicou antes de soltar o pulso de Eugene com um aceno de cabeça. Tendo ficado cara a cara com um rei demônio, havia o risco de que sua mente e alma pudessem ter sido contaminadas com seu poder demoníaco. E então minha mente e alma foram maculadas pelo rei demônio? Eugene perguntou, confiante na resposta. De jeito nenhum, disse Cristina. Ambas estão completamente limpas, sem vestígios de contaminação. Eugênio bufou. Naquela época, o rei demônio do encarceramento havia descido sobre o local, usando o corpo do Cavaleiro da Morte como seu receptáculo. Embora pudesse não ter tanta certeza disso, se o rei demônio do encarceramento tivesse decidido sair pessoalmente, não havia como a alma de Eugene ser tão fraca que seria manchada depois de enfrentar apenas isso. Eugene voltou ao ponto principal. Então você veio aqui, só porque estava preocupada comigo? Embora fosse parte disso, eu também estava curiosa sobre você, admitiu Cristina. Eugene sorriu. Parece que rumores de minhas façanhas se espalharam até o Império Sagrado. Rumores são rumores, mas também recebi uma revelação.
disse Christina, enquanto olhava para o rosto de Eugene. Uma revelação? Eugene perguntou incerto. Sim. Que tipo de revelação? Receio que seja difícil revelar isso a você, Sir Eugene, pois ainda não se converteu à nossa fé. Se não pode nem me dizer o que é, por que me provocar, me fazendo saber que existe? Eugene reclamou. Eu só queria que você soubesse que Deus deu sua bênção ao nosso encontro, Christina declarou piedosamente. Deus? O rosto de Eugene se contorceu em uma carranca profunda. Ele deveria saber. Se havia algum ser capaz de entregar uma revelação a esta santa na frente dele, tinha que ser o Deus da luz, que todos de Uras adoravam. No entanto, Eugene definitivamente não poderia aceitar essas palavras pelo valor nominal. Mesmo alguém como Anise nunca recebeu uma revelação divina. Assim, até certo ponto, a participação de Anise na jornada do Vermouth foi feita pela vontade do Império Sagrado, não pela vontade de seu Deus. Terminou seus negócios comigo? Eugene finalmente perguntou. De jeito nenhum, disse Christina balançando a cabeça. Ela estendeu a mão mais uma vez para pegar Eugene pelo pulso. A reunião na mesa redonda finalmente acabou. Já que os anciãos do conselho decidiram abrir a porta do túmulo, vamos visitá-la juntos. Você também vai entrar, bispa auxiliar, Christina? Eugene perguntou surpreso. Sim, por isso vim aqui pessoalmente, explicou Christina. Eugene expressou suas suspeitas. Isso também é por causa da revelação? Sim, respondeu Christina com um sorriso. Eugene definitivamente não sabia quais eram as verdadeiras intenções de Christina, e mais uma vez, esse fato o lembrou de Anise. Como Christina foi a primeira a tomar as liberdades com ele, Eugene decidiu que não havia necessidade de ser tão educado com ela. Estaria tudo bem se eu lhe fizesse uma pergunta? Eugene falou enquanto Christina o conduzia pelo corredor. Bispa auxiliar Christina, ouvi dizer que atualmente você é a única candidata ao cargo de santa. Isso é porque você herdou o legado da santa através de sua linhagem? Sua pergunta é bem repentina, respondeu Christina. Ignorando sua evasiva, Eugene continuou. Eu tenho estudado magia nos últimos 2 anos em Acreon. A bispa auxiliar, Christina, pode não estar ciente disso. Mas dentro do salão da senhorita Siena, há um lugar onde ela deixou para trás as imagens de seus companheiros de 300 anos atrás. Essas palavras fizeram os passos de Christina vacilarem por alguns momentos. Quando seus olhos se estreitaram em um sorriso fino, ela se virou para olhar para Eugene. Em resposta ao sorriso silencioso dela, Eugene apenas sorriu e disse: Isso, claro, inclui meu ancestral, o grande Vermouth, assim como o corajoso Molon, Hamel, o tolo e a fiel Anise. Eu pude ver todas as suas aparências. Que sorte a sua, Christina disse secamente. Eugene foi direto ao ponto. Pois é, dei uma boa olhada no rosto da senhorita Anise. Não tenho certeza de como você vai aceitar isso, mas acontece que você se parece muito com ela, bispa auxiliar, Christina. Embora isso seja uma grande surpresa, sou grata por suas palavras. Disse Christina enquanto soltava a mão de Eugene e inclinava a cabeça profundamente. Para você ter visto uma semelhança com a senhorita santa de muito tempo atrás nesta serva, eu, que ainda não me formei como uma mera candidata. Talvez isso também possa ser devido a um milagre de Deus. Uma mera semelhança facial pode realmente ser chamada de milagre? Eugene questionou duvidosamente. Em vez de responder à pergunta de Eugene, Christina continuou. Talvez a senhorita Anise possa até ser minha ancestral. Se for esse o caso, isso seria bastante surpreendente. Embora eu tenha ouvido falar que a senhorita Anise não deixou nenhum descendente. Eugene apontou. Embora isso possa ser o que o mundo acredita, sob o título de santa até a senhorita Anise ainda era apenas humana, então pode ter desejado descendentes, argumentou Christina. Quanto você sabe sobre mim, Sir Eugene? Sei que você é a filha adotiva do cardeal Rogeres, respondeu Eugene. Sim. Fui abandonada quando criança pelos meus pais biológicos. Meus pais, cujos nomes me faltam, me colocaram em uma cesta e me jogaram na porta de um mosteiro, na esperança de que os sacerdotes do Deus da Luz me acolhessem. Christina estendeu a mão mais uma vez e pegou o pulso de Eugene em sua mão. Por isso,
Não sei nada sobre minha linhagem ou sobre meus ancestrais. No entanto, como Sir Eugene afirma que pode ver uma semelhança com a fiel Anise em minhas feições, então realmente suspeito que ela possa ser minha ancestral. Disse Christina com uma risadinha. Se isso for verdade, então seria realmente uma coincidência surpreendente, mas também seria um pouco angustiante. Pelo que Sir Eugene disse, se eu realmente sou descendente de Anise, isso não significaria que um dos meus pais ainda era incapaz de cuidar de seu próprio filho, apesar de também ser descendente dela? Eugene não tinha certeza do que dizer sobre isso, então apenas deu de ombros. Ele não perdeu a reação que Christina mostrou quando o ouviu dizer pela primeira vez que se parecia com Anise. Christina não parecia muito nervosa. Como se tivesse ouvido isso muitas vezes antes. Depois de pensar um pouco, Eugene percebeu que não havia como a aparência de Anise não ter sido registrada pelo Império Sagrado. Assim como o que Eugene sentiu ao ver Christina, os sacerdotes do Império também devem ter percebido uma semelhança com a aparência de Anise em Christina. Quantas crianças eram abandonadas em frente a um mosteiro a cada ano? Para uma criança abandonada como ela ter chamado a atenção de um cardeal, deve ter havido algum tipo de razão por trás disso. Eugene decidiu não continuar fazendo perguntas sobre seu relacionamento com Anise. Talvez aquela mulher parecida com uma cobra realmente tivesse começado uma família sem que ninguém soubesse disso, mesmo quando ela andava como uma santa. Talvez até tivesse começado uma família enquanto vagava em sua peregrinação. Isso dependia de Anise. Mas o que estava claro era que não poderia ser nem um pouco agradável continuar incomodando Christina, que podia até não ser descendente de Anise, sobre isso. O ar da noite com certeza está frio, murmurou Eugene, enquanto tirava um manto grosso de dentro do manto das trevas e o entregava a Christina. Não importa o quão frio estivesse o ar da noite, não era como se Christina fosse incapaz de fazer seus próprios preparativos para lidar com o frio. Eugene também estava ciente disso, mas a oferta ainda era significativa, pois o ato comunicava sua boa vontade a ela. Muito obrigada, disse Christina com um leve sorriso enquanto pegava o manto e o enrolava no corpo. Ela não sentiu a necessidade de recusar a boa vontade de Eugene. Vamos para a torre com a mesa redonda? Eugene finalmente perguntou. Não, respondeu Christina. Quando a porta fechada de seus aposentos se abriu, os paladinos que esperavam do lado de fora de seus aposentos se curvaram para Christina. Então eles levantaram suas cabeças curvadas e olharam para Eugene, mas isso foi tudo o que fizeram. Os paladinos não se moveram para seguir Eugene e Christina quando partiram. Christina revelou uma vez que estavam sozinhos. Nós iremos para os fundos do castelo. Então ela puxou para cima o capuz de seu manto e liderou o caminho.